Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os seus deputados e fico satisfeito por hoje darem a palavra ao Chega nesta comissão. Relativamente aos dois requerimentos para recolher o depoimento por escrito do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, tem naturalmente a ver com as instruções que terá recebido e de quem é que as recebeu para a atuação, aliás, para as diferentes chamadas ocorridas para a PSP, saber por quem foram, qual o motivo, o âmbito dos telefonemas e o que levou precisamente a essa atuação por parte da PSP, uma vez que acusaram de furto o Dr. Frederico Pinheiro, e alguém que furta alguma coisa não sai com essa coisa diante dos olhos da polícia, porta fora impávido e sereno. Portanto, esse seria o motivo pelo qual gostaríamos desse depoimento do Sr. Diretor Nacional da PSP. Relativamente ao requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna, naturalmente que foi também ele enrolado nesta novela pelo Ministro João Galamba, mais um, em que terá sido contactado pelo Ministro João Galamba, precisamente também para que a PSP pudesse, através do seu Diretor Nacional, intervir neste processo. E o último requerimento do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, para que possa esclarecer, uma vez que hoje foi encoberto, protegido no debate com o Sr. Primeiro-Ministro, o próprio Primeiro-Ministro escudou-se e recusou-se a revelar estes contornos, é que o Sr. Secretário de Estado possa aqui esclarecer quem é que lhe deu instruções para que o SIS pudesse, de uma forma ilegal, agir e intervir neste processo. O Sr. Primeiro-Ministro não o disse, não assume. O Ministro João Galamba também enrolou, neste caso, o Secretário de Estado para este debate e, entretanto, ninguém sabe em que moldes é que ele atuou ou não, se foi ele que deu as instruções ao SIS ou não, através de quem. A ordem teve que ter recebido, certamente do Sr. Primeiro-Ministro, mas é isso que nós queremos que esclareça na primeira pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que, uma vez mais, o rolo compressor põe e dispõe da sua maioria para aprovar ou para chumbar os requerimentos. É importante percebermos uma coisa e que isto fique registado. Estes requerimentos que o Grupo Parlamentar do Chega faz, não o faz de uma forma extemporânea, mas sim porque todos estes casos ocorreram durante a Comissão de Inquérito. Se não fosse a Comissão de Inquérito, estes casos nem sequer se colocavam. Portanto, falar que está fora do âmbito da Comissão de Inquérito e depois vir também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer requerimentos para ouvir nesta mesma Comissão ex-governantes da TAP à data do governo PSD, também, no nosso entendimento, está fora do âmbito de uma comissão que se propunha averiguar a gestão política da TAP de 2020 a 2022. 2014, 2015 não são 2020, 2022. Isto é a hipocrisia política no seu expoente máximo. É vetarem a vinda a esta comissão de governantes e de instituições, como é o caso da Polícia de Segurança Pública, a esta comissão, no decurso de acontecimentos ocorridos por via do que se apurou nesta comissão de inquérito, é boicote político, é o uso, mais uma vez, do rolo compressor e de uma maioria que se esconde atrás dessa mesma. Da mesma forma que o PCP se abstém, mas falou imensas vezes aqui dos fundos Airbus, que nada tem a ver com a gestão à tutela política da TAP de 2020 a 2022.
para que fique registado. Os requerimentos serão naturalmente chumbados, como já ouvimos, mas que fique sublinhado: isto é a maior hipocrisia política a que nós assistimos nos últimos tempos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aprovar os requerimentos 72 a 74 é fácil. Portanto, os protocolos não tem nada que se lhe diga, os comunicados do Ministério também não, são comunicados, são públicos, a listagem da documentação e sua classificação é fácil, a mesa regularmente também nos faz chegar isto. Agora, o 75 é que está o problema. E, mais uma vez, o Partido Socialista quer esconder informação a esta Comissão e que está dentro do âmbito desta Comissão. É importante que se diga isto. Isto está dentro, porque estava-se a ser preparada documentação para ser enviada a esta Comissão. E quando se fala em Frederico Pinheiro, Cátia Rosas e outros, os outros não é difícil de perceber quem sejam. São as pessoas que estavam no gabinete. O Dr. Frederico Pinheiro, nesta mesma Comissão, fez o favor de identificar as pessoas. Portanto, se o sentido da não aprovação do requerimento é o e outros, eu acredito que o deputado Bernardo Blanco substitua a expressão outros e pondo os nomes corretos. Agora, isto, mais uma vez, é tentar sonegar informação a esta Comissão. Sr. Presidente, por este ritmo, mais vale, e isto é uma proposta muito séria que eu estou a dizer, mais vale partirmos só para as audições, esquecermos mais requerimentos, porque não serão aprovados pelo Partido Socialista, esquecermos de reunião de mesa e coordenadores, porque é só floreados, porque chegamos aqui e o Partido Socialista não aprova rigorosamente nada, então vamos direto para as audições e seja o que Deus quiser. Vamos ouvir o que os inquiridos têm para dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a doutora Maria Araújo. Sra. Doutora, gostava de começar por lhe perguntar se, quando tomou posse como chefe de gabinete, se lhe foi dada alguma indicação como reagir em situações críticas, porque tivemos a sua sucessora no Ministério aqui a dizer que tinham recebido orientações, não só neste Ministério em específico, mas noutros por onde tinha passado, que, havendo situações iguais às que sucederam com o Dr. Frederico Pinheiro, que teria de contactar o SIS. Foi o que disse, e presumo que a Sra. Doutora tenha ouvido o que disse a doutora Eugénia Cavasso aqui, que tinham esta indicação para contactar o CIRP e, naturalmente, depois o SIS, que lhe devolveu a chamada. É esta a orientação que é dada às senhoras chefes de gabinete para atuarem nos respectivos ministérios? Boa tarde, Sr. Deputado. Como eu já referi, existem orientações nesse sentido. Portanto, a Secretaria-Geral da PCM costuma fazer um briefing quando nós assumimos funções em que trata dessas matérias, sim. Agora, eu não me consigo recordar da última vez que fui destinatária desse briefing. Mas confirma que as instruções são para que, em casos semelhantes ao que ocorreu na noite do dia 26 de abril, é para entrar em contacto com o SIS. Eu confirmo que quando há suspeita de extravio de matéria que pode estar classificada como confidencial, secreta, muito secreta, que devemos entrar em contacto ou diretamente com a Secretaria-Geral da PCM, que depois faz o contacto ao SIS ou ao CIRP. Eu não consigo precisar se o contacto deve ser diretamente com o SIS ou com o CIRP. Não tenho isso presente, Sr. Deputado, sinceramente, não tenho. Não quero estar... confirmo que há esse briefing, de facto, esse briefing existe e que há indicações em relação a isso. Como nos últimos 6 anos nunca tive uma situação em que tivesse de recorrer, não tenho presente essa instrução, o rigor dessa instrução. Mas confirma que é em caso de extravio de informação, não de furto ou roubo dessa informação. Em casos em que há suspeita que a informação pode ser extraviada, sim. Informação que seja classificada e que constitua ameaça à segurança nacional. Volto a refazer a questão, Sra. Doutora. Extravio,
não furto ou roubo. Sendo furto ou roubo, a participação tem que ser feita a outras autoridades, neste caso a Polícia Criminal, que não o SIS, correto? Pois, doutor, não consigo precisar o que é que está no manual. Não consigo mesmo precisar. Não tenho esses elementos aqui e confesso que como não tenho tido necessidade de rever esse manual, não tenho essa informação com esse rigor e não quero estar aqui a incorrer em informações incorretas. O doutor é jurista e eu peço-lhe que faça um pequeno esforço de memória, porque isto é uma coisa que, ao que parece, é o mais elementar princípio de segurança que um chefe de gabinete tem. Portanto, não é uma coisa que se possa esquecer facilmente ou não se lembrar. Estará sempre presente nas vossas cabeças. Portanto, eu peço-lhe que faça esse esforço de memória. Sr. Deputado, felizmente não é uma coisa que aconteça com grande regularidade e, portanto, não é uma coisa que esteja sempre presente. Agora, eu posso lhe dizer que em situações em que essa ameaça esteja presente ou que esteja indiciada, provavelmente o primeiro contacto seria com a Secretaria-Geral da PCM, que depois indicaria qual o contacto subsequente. Portanto, a Presidência do Conselho de Ministros dá instruções nesse sentido, percebemos, o que quer dizer que a sua sucessora devia ter contactado a Presidência do Conselho de Ministros quando ocorreu este episódio e não diretamente o SIS, para cumprir com o que está estipulado em termos de prática, correto? Doutor, mas eu desconheço qual foi o procedimento da senhora chefe de gabinete. Em abstrato, sim, diria que poderia haver esse contacto inicial com a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, ainda que não tenha presente que haja um impedimento de contactar diretamente a Secretaria-Geral do CIRP, por exemplo. Tinha que ter presente o manual, que neste momento não tenho. Vamos passar à frente, mas fica esse registro. Trabalhou com o Frederico Pinheiro durante algum tempo. Tem ideia de ser uma pessoa violenta? Não. Privou com ele bastante tempo, era uma pessoa cordial, educada, leal. Jamais lhe passaria pela cabeça que tivesse ocorrido aquele episódio da noite de 26? Eu fiquei perplexa com o episódio da noite de 26. E sim, confirmo que o Dr. Frederico Pinheiro era uma pessoa bastante cordial, sim. E nunca tive nenhum registro, nem nenhum conhecimento, direto ou indireto, que tenha sido incorreto com outros colegas de gabinete. O Dr. Frederico Pinheiro alegou que, a sua deve conhecer, o engenheiro Filipe Alves apagou do seu telefone toda a conversa, as conversas do WhatsApp, ou seja, todo o histórico que ele tinha, que foi apagado. Sabe se é uma prática habitual no Ministério? Reconhece essa capacidade de o fazer ao engenheiro Filipe Alves? Eu não presenciei essa situação, só tive conhecimento dela através da visualização, da audição da doutora Eugénia Correia e não tenho conhecimento que seja prática do engenheiro Filipe Alves recorrer a esse tipo de prática. Tinha conhecimento que o Dr. Frederico Pinheiro guardava toda a informação, exceção feita às notas das reuniões, tanto no telemóvel como no computador? Não tenho esse conhecimento. Eu tenho conhecimento das ferramentas que estão ao nosso dispor, enquanto membros do gabinete, para arquivar documentos.
E entre elas, já referi há pouco, quando respondi ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que existe o sistema OneDrive, que também é possível instalar nos telemóveis. Agora, eu não tenho conhecimento sobre a forma como um adjunto, que neste momento, que a partir de 4 de janeiro já nem sequer trabalhava diretamente comigo, como é que guardava a informação. Portanto, não tenho esse conhecimento. A doutora certamente seguiu com atenção a inquirição à doutora Eugénia Correia, em que a principal visada foi a doutora Maria Araújo. E disse, entre outras coisas, e passo a citar a sua pergunta, isto em relação à guarda e ao armazenamento de toda a informação no Ministério, em que respondeu, e passo a citar, Sr. Deputado, a sua pergunta é muito pertinente, mas tem de a fazer a quem geriu este gabinete antes de mim. Portanto, isto é um passar de responsabilidades para a Sra. Doutora. Assume estas responsabilidades ou há algo que nos queira dizer em seu contraditório? Assumo a responsabilidade de ser responsável pela gestão documental do meu gabinete, que já expliquei como é que era feita. Que, pelo que disse a doutora Eugénia Correia, estaria muito mal feita, até porque a informação podia sair livremente do Ministério sem as devidas medidas de segurança, em que o adjunto sai do Ministério com uma mochila às costas de bicicleta, tendo informação importantíssima dentro do computador. Acha um procedimento normal, tendo em conta, como a doutora referiu há instantes, matérias que ponham em causa o Estado português? Senhor Deputado, a gestão documental do meu gabinete, na altura em que eu era chefe de gabinete do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, foi feita até 4 de janeiro de 2023. A partir de 4 de janeiro de 2023, eu não tenho qualquer intervenção na gestão documental do gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Por esse motivo, eu não tenho qualquer intervenção na forma e nas alternativas colocadas à disposição dos membros do gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, para arquivarem os documentos. Qual é a sua reação ao que disse a doutora Eugénia Correia, em que diz que com esta vigência, com este gabinete, enquanto ela chefe de gabinete, trabalha-se com profissionalismo e não se usa WhatsApp e mensagens? Não tenho qualquer comentário a fazer. Aliás, eu hoje não estou aqui numa postura de comentadora das declarações dos anteriores inquiridos. Mas já agora também posso esclarecer que no anterior gabinete também não era prática reiterada trabalhar por WhatsApp. A situação que nos traz aqui da indemnização de Alexandra Reis, e eu justifiquei isso no início, a comunicação foi feita por aquela plataforma devido ao facto do Sr. Ministro, na altura, estar ausente do Ministério, porque a prática reiterada é o contacto pessoal, presencial, através de e-mail, através de ofício, mas às vezes há decisões que os membros do Governo têm que tomar que são motivadas por determinada urgência, que não são compagináveis com essa prática. Mas não é de todo uma prática que me caracterize a informalidade e excluir os meios institucionais. Portanto, não me identifico com a afirmação de que o anterior gabinete era descuidado, desorganizado, leviano, com todas essas afirmações que têm sido feitas e que, a meu ver, são profundamente injustas, porque não era assim que os membros daquele gabinete trabalhavam e não era de todo assim que um membro do Governo que nos liderava trabalhava. A doutora pode nos confirmar em que piso trabalhava? Quando era chefe de gabinete do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, no 5º piso. Tem conhecimento se as câmaras de videovigilância dos vários pisos estavam em funcionamento? Tenho conhecimento que estavam em funcionamento no piso 0 e que não estavam em funcionamento no piso 5 e no piso 4. Na altura em que eu era chefe de gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação,
a organização por pisos é um bocadinho diferente daquela que é agora. Portanto, nós tínhamos o piso 5 reservado para membros de governo, secretariados e chefes de gabinete, e o piso 4 era o piso dos adjuntos e técnicos especialistas e do apoio administrativo também. Qual era a sua relação profissional com o Hugo Mendes? Era uma boa relação profissional. Eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com o Dr. Hugo Mendes, quando ele era chefe de gabinete do Dr. Pedro Nuno Santos, e eu era chefe de gabinete da arquiteta Ana Pinto, secretária de Estado da Habitação, que estava na dependência do Dr. Pedro Nuno Santos. E, portanto, desde esse tempo que tinha uma boa relação profissional e de grande confiança com o Dr. Hugo Mendes. Desde que conhece o Dr. Hugo Mendes, sempre notou nele aquela vontade, ficou bem expressa, de querer mandar, ou não era bem assim? De querer mandar? Não é uma característica que eu de facto possa atribuir ao Dr. Hugo Mendes. Essa necessidade de querer mandar, que o Sr. Deputado, palavras suas, Sr. Deputado. Não, eu explico-lhe porquê. A Sra. Doutora há um bocado disse que não sabe porque é que a TAP enviou apenas um e-mail para a tutela setorial e não para a tutela financeira, e a resposta é porque o Hugo Mendes disse que a porta de entrada da TAP no Governo era apenas e só pelo Ministério das Infraestruturas. Hugo Mendes quis alterar voos da TAP para favorecer o Sr. Presidente da República, porque era o maior aliado do Partido Socialista e deste Governo. Consegue esclarecer-nos isto? Não, Sr. Deputado, não consigo esclarecer, até porque desconheço, não fui remetente dessa mensagem que refere, nem destinatária, e sugiro que a mesma seja contextualizada pelo Dr. Hugo Mendes, que virá cá proximamente. Pode-nos confirmar porque é que Miguel Frasquilho não continuou à frente da TAP quando ele próprio afirmou aqui que foi convidado por Pedro Nuno Santos a permanecer no cargo, terá aceite e depois Pedro Nuno Santos deu dito por não dito e disse-lhe que tinha instruções para que ele não continuasse. Quem é que deu essas instruções e porquê? Desconheço, Sr. Deputado, não participei nesse processo decisório e não tenho forma de o esclarecer quanto a isso. Mas sabia da intenção de Pedro Nuno Santos em manter Miguel Frasquilho à frente da companhia? Não. Como chefe de gabinete, tendo uma relação tão próxima, de 30 minutos ao telefone, várias vezes, não sabia que queria reconduzir o atual Presidente da Comissão Executiva à frente da companhia? Ó Sr. Deputado, ao chefe de gabinete, em primeira linha, cabe a direção e a coordenação do gabinete. O chefe de gabinete não participa em inúmeros processos decisórios dos membros do Governo, designadamente naqueles que se destinam a reconduzir, a escolher, a terminar determinados mandatos. Portanto, eu não participei nessa decisão e não me causa estranheza que não tenha participado. Doutora, esclarece-me isto. A chefe de gabinete não é consultada para um dossiê que domina e que trabalha diariamente, como a renovação contratual ou recondução do CEO de uma empresa, que provavelmente é a empresa mais estratégica para os interesses nacionais, mas tem interferência numa chamada para o SIS. Como é que isto é possível? Interferência numa chamada para o SIS? Vamos para o tempo. Eu passo a explicar. A chefe de gabinete é, por função, quem acompanha o Ministro em tudo e mais alguma coisa, que participa nas decisões, que trata de tudo o que envolve as pastas que o Sr. Ministro trabalha. Neste caso em concreto, em que um presidente de uma comissão executiva da empresa mais estratégica para o país é convidado a continuar no exercício de funções pelo Sr. Ministro. E a senhora diz-me que não sabe sequer desse convite. Quer dizer, sabe de coisas tão mínimas e ao mínimo detalhe
feitas pelo Sr. Ministro e não sabe que o mais importante naquela companhia, que é a pessoa que manda na companhia, não sabe que ia ser reconduzido pelo Sr. Ministro. É estranho. Mas, e agora a questão genérica, não sabe desse procedimento. Não sabe quem mandou anular. Certamente também não saberá do despacho do Sr. Ministro sobre o novo aeroporto. Esses já são dos 500. Mas sabe que tem que se alertar o SIS. Quer dizer, de uma competência genérica dos chefes de gabinete, a doutora não nos soube explicar se tinha que ir à presença do Conselho de Ministros ou se podiam fazer diretamente e tudo mais. Neste caso em concreto, afirma perentoriamente que não sabia da intenção de Pedro Nuno Santos em reconduzir Miguel Frasquilho à frente da companhia. Quer dizer, a coisa mais importante que existe numa companhia, no momento crítico da companhia, a doutora está-me aqui a dizer que não sabia desta intenção. Ó, Sr. Deputado, o chefe de gabinete, em primeira linha, volto a repetir, tem que coordenar e dirigir o gabinete e tratar de uma série de assuntos administrativos e de cariz operacional que naturalmente têm que ser poupados aos membros do Governo. Não é o membro do Governo que vai autorizar despesas até 100.000 euros, não é o membro do Governo que vai gerir orçamentos, não é o membro do Governo que vai decidir sobre a gestão documental do gabinete. Em paralelo, o chefe de gabinete pode ou não participar em vários momentos decisórios do membro do Governo em relação às entidades tuteladas. Como eu aqui referi, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e estou a falar até 30 de março, tinha 3 secretarias de Estado, 30 de março de 2022. Tinha mais de 2 dezenas de entidades tuteladas e estou a incluir também as entidades regulatórias. Havia centenas de e-mails, dezenas de assuntos que todos os dias tinham que passar pelo chefe de gabinete, que tinham que ser distribuídos de forma rápida para que as pessoas pudessem trabalhar. Não, eu não participei nessa decisão, não participei nesse processo decisório e não tinha que participar. Porque esse tipo de processos decisórios, ao contrário de instruções genéricas que são dadas sobre os funcionamentos dos gabinetes, esses processos decisórios cabem exclusivamente, em primeira linha, ao titular da ação política, ao decisor político. Não é o chefe de gabinete que diz ao membro do Governo quem é que deve ir para a empresa A, para o Conselho de Administração B. Pronto, mas estou só a esclarecer. Portanto, nesse processo em concreto não participei e não tive conhecimento desse convite que terá sido dirigido ao Dr. Miguel Frasquilho. Nem tive conhecimento do que é que aconteceu de seguida. Aliás, depois tive conhecimento daquilo que é do conhecimento público. Não é? O Dr. Banel Beja foi convidado para Presidente do Conselho de Administração. Participou de alguma forma no processo de contratação da engenheira Cristine? No processo de contratação da engenheira Cristine, eu fui intermediária entre a empresa de recrutamento, que era a Korn Ferry, e a TAP. Pronto, foi dessa forma que eu participei. E naturalmente, fui sempre informando o Sr. Ministro de todos os desenvolvimentos nesse processo. O Sr. Ministro também acompanhou e pronto, e foi isto. Doutora, vou fazer a última questão relativamente a este dossiê. Contratação da engenheira Cristine, palavras suas, fui informando o Sr. Ministro. Continuado Miguel Frasquilho, nem sequer sabia o que estava a passar. Eu relembro que está numa comissão de inquérito e que o que a doutora disser aqui, ou não disser, pode comprometê-la. Vou-lhe perguntar a última vez em relação a Miguel Frasquilho e pense que a minha insistência pode não ser gratuita. De que forma teve conhecimento, ou não teve, definitivamente,
da continuidade de Miguel Frasquilho ou não na empresa. Senhor Deputado, eu tive conhecimento que o Dr. Miguel Frasquilho não ia ser reconduzido. Não tive conhecimento, porque não participei nessa conversa, de que o Dr. Miguel Frasquilho tinha sido anteriormente convidado pelo Dr. Pedro Nuno Santos para continuar como Presidente do Conselho de Administração. Mas tive conhecimento que não ia ser reconduzido. Quais os motivos? Os motivos da não recondução, desconheço. Tendo em conta, posso especular, mas tendo em conta que toda a Comissão Executiva que houve uma renovação da Comissão Executiva e o próprio modelo de governance da TAP também se foi alterado, pode ter a ver com isso, mas os motivos em concreto desconheço. Os motivos em concreto. Doutora, eu peço-lhe que faça um pequeno exercício de memória e que se lembre do que encontrar na sua memória do que sabe sobre isto. Senhor Deputado, não tenho mesmo memória de saber em concreto porque é que o Dr. Miguel Frasquilho não foi reconduzido nas funções de Presidente do Conselho de Administração. Não consigo esclarecê-lo, não tenho mesmo memória, não participei nesse processo decisório. Tive conhecimento a posteriori que ele não seria reconduzido. Enquanto chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, em quantas reuniões participou do Sr. Ministro com o grupo parlamentar do PS para preparar audições do Sr. Ministro nas comissões aqui? Eu não consigo quantificar em quantas. Participei em algumas. Em regra, quem estava sempre presente era o adjunto do nosso gabinete, que era ponto focal para os assuntos parlamentares, e além dos membros do Governo. Portanto, o Sr. Ministro e os 3 secretários de Estado, até 30 de março. A partir de 30 de março de 2022, o Sr. Ministro e os 2 secretários de Estado. Essas reuniões normalmente destinavam-se a preparar as audições regimentais. E eu, por regra, também tinha o hábito de convocar as assessoras de imprensa, porque achava que era importante também participarem nessas reuniões. Portanto, do gabinete estava o adjunto, que era ponto focal para os assuntos parlamentares, uma das assessoras de imprensa, não estavam necessariamente as 2, e depois, pontualmente, também podiam participar adjuntos setoriais. O que é que eu quero dizer com adjuntos setoriais? O adjunto que acompanhava a aviação, por exemplo, o Dr. Frederico Pinheiro, o adjunto que acompanhava a ferrovia, o engenheiro Frederico Francisco, a adjunta que acompanhava os temas rodoviários. Pronto. Normalmente eram assim que eram organizadas essas reuniões. Portanto, isto acabava por me retirar alguma relevância nestas reuniões. Portanto, eu, a determinada altura, eu deixei de participar, porque havia outras tarefas no gabinete que eu tinha que conduzir e já tinha o gabinete suficientemente representado para lá estar eu também. Muito obrigado, doutora. Foi esclarecedora na forma como o Sr. Ministro preparava com o PS as perguntas e respostas a dar nas comissões. Sr. Presidente, não foi isso que eu disse. Senhores Deputados, o Sr. Deputado já ultrapassou o tempo, vou-lhe dar alguma tolerância, mas porque faltava um segundo para terminar o seu tempo. Agradeço-lhe para evitarmos este tipo de combate político menos dignificante para a própria Comissão, que possa fazer eventualmente a sua pergunta com essa tolerância que lhe estamos a dar, e a senhora chefe de gabinete, a senhora doutora Maria Araújo poderá responder. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, posso fazer uma questão à mesa? O Sr. Presidente referiu-se a combate político e tudo mais. O que eu estou a fazer é a minha inquirição e agradeço ser respeitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista da mesma forma que eu respeitei e não interrompi uma única vez enquanto o Sr. Deputado fez a inquirição nos moldes que quis fazer e da forma como bem lhe aproveu fazer. Portanto, eu penso que estou no meu direito de o fazer sem esse tipo de considerações do Sr. Presidente e sem este barulho todo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem toda a razão, e vou pedir aos senhores deputados para não voltarem a fazer este Para concluir, Sra. Doutora, vou-lhe fazer uma questão. Alguém lhe pediu ajuda
uma vez que é chefe de gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, na preparação da documentação a ser enviada a esta Comissão de Inquérito? Não, ninguém me pediu ajuda e volto a reiterar que desde o dia 4 de janeiro de 2023 não tenho qualquer contacto com matérias relacionadas com a TAP ou com o setor da aviação ou com o setor das infraestruturas aeroportuárias. Muito bem, muito obrigado, Sra. Doutora, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Aragão. Sr. Presidente, é uma interpelação para que efeitos? para ficar registado em ata que inquirição é diferente de acusação. Rimam, mas não são a mesma coisa. E, portanto, quero que fique registado em ata que aquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo entendeu e bem dizer não foi aquilo que a inquirida disse e quero que este registro fique mesmo na ata, porque acho que estas questões têm que começar a ficar claras e tranquilas, sem haver muito bem, já muitas confusões, mas é importante que haja este esclarecimento. Sr. Deputado Filipe Melo. Para que efeitos? Ao Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa também, no seguimento do que disse o Sr. Deputado Bruno Aragão, eu não fiz nenhuma acusação e que isso fique também registado em ata. Ficará com certeza. Simplesmente fiz uma questão de uma forma mais diferente, chamemos-lhe assim, porque eu nem sei porque os seus deputados do Partido Socialista levam a mal quem combina audições com o Ministro João Galamba, com a CEO e com os deputados para prepararem uma audição nesta casa, não pode levar a mal uma questão destas. Portanto, se não fosse prática do Partido Socialista, podiam levar a mal. Uma vez que não é prática, já é hábito, não podem levar a mal uma questão e não uma acusação.